Amados e queridos irmãos, que a bendita graça de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, amém? Que noite abençoada de oração, de adoração ao Senhor. Enquanto os meninos do Ministério Louvor, os meninos e as meninas, do Ministério Louvor estavam aqui entoando essa música Rompendo em Fé, eu falei assim, já tem tudo a ver com a reflexão que Deus colocou no nosso coração no Salmo 31, porque é isso que Deus quer que de fato o povo dele, a sua noiva, a sua igreja rompa, obrigado varão, rompa em fé, não em si mesmo, não a fé na fé, mas fé no nosso Senhor e nosso Redentor Jesus Cristo. Quero fazer menção, meus irmãos, um aviso muito importante. Já demos início, pontapé inicial no ano 2025, no projeto Aqueça um Bebê. Pedi o pessoal aí da mídia para colocar. Projeto Aqueça um Bebê, os irmãos sabem muito bem que é um projeto social aqui da nossa igreja, que abençoa anualmente, nós abençoamos no mínimo 40 gestantes. Esse ano passado mesmo nós abençoamos mais de 40 gestantes. E tudo isso nós demandamos, em primeiro lugar, da oração dos irmãos, que os irmãos estejam orando por esses irmãos, por essas irmãs desse projeto, irmãs que não somente entregam ali o kit, o kit ali dos primeiros meses de nascimento para aquela criança, mas pessoas que estão orando pelas gestantes, estão pregando a palavra para essas gestantes. Então essa equipe prega, essa equipe ora, essa equipe visita. Então orem pelas irmãs desse projeto. Eu peço a você que procure de alguma forma contribuir com esse projeto. De alguma forma você puder, qualquer contribuição, esse projeto sobrevive pela generosidade de homens e mulheres que identificam, que entendem que tudo o que elas têm porque veio de Deus, e se veio de Deus, tem que ser realizado, investido, gasto para a glória do nome do Senhor. Então, ore por esse projeto e contribua para esse projeto, amém? Meus queridos, abram as suas Bíblias no Salmo de número 31. Salmo de número 31. Não sei quantos dos irmãos viram no grupo da igreja. Hoje eu, juntamente com o pastor Valdério, nós tivemos aqui na casa a Fundação Leo Brito. E foi uma tarde assim muito edificante. Eu pude rever Dona Lourdes. Dona Lourdes foi uma das pioneiras ali da Fundação Leo Brito. Conheci ela há muito tempo atrás, já está cadeirante, já bem envelhecida, e era uma mulher que se gastou para servir aqueles idosos aqui de Jequié da região, e hoje ela está bem debilitada, e nós podemos perceber ali as necessidades daquela fundação, daquela instituição filantrópica. E nós, no dia 13 de abril, é um domingo de manhã, 13 de abril, nós estaremos ainda aqui, a casa do idoso aqui, a Fundação Leo Brito. Nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer um momento de generosidade, nós vamos fazer prestação de serviço, ok? Como expressão de compaixão e graça, porque nós entendemos que um dos princípios de uma igreja bíblica é quando a igreja se conecta com a sua realidade social e age com graça e compaixão, assim como Jesus fez e faz para conosco. Amém, meus irmãos? Podemos contar com as suas orações e contribuições? Amém, né? Vamos junto. Salmo 31, eu vou fazer a leitura, e os irmãos vão nos acompanhando. Nós não vamos trabalhar todo o texto, mas apenas para os irmãos entender. Esse salmo de lamento é uma canção de lamento, uma canção de Davi, e eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, verso 3, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor Deus da verdade.
Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Verso 8. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Verso 11. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Verso 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Verso 17. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mais que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos e os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Verso 20. No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Verso 21. Bendito seja o Senhor, diga comigo, bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Quando eu estava numa cidade cercada, alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merece. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Louvado seja Deus. Podem se assentar, meus queridos. Que salmo maravilhoso. Meus queridos, se nós fôssemos escolher uma palavra que descreve o homem e a mulher dos nossos dias, a nossa sociedade, talvez a palavra que nós escolheríamos fosse a palavra pressão. Nós vivemos numa sociedade em que constantemente nós somos pressionados. Por exemplo, existe uma pressão no casamento, pressão de um cônjuge sobre o outro, por exemplo, para que um ajude no pagamento das contas, ou que ajude no cuidado da casa, ou na educação dos filhos. Os cônjuges se pressionam. Existe também a pressão dos pais para com os filhos, para que os filhos sejam aprovados na escola, nos vestibulares, nos concursos públicos, que já comecem a trabalhar. Os pais pressionam os filhos pressionam os pais, para que os pais arquem com suas necessidades materiais. Existe a pressão do patrão, do gerente, do supervisor, para com o funcionário, para que este cumpra metas, para que este cumpra os objetivos, a missão, os anseios da empresa, da indústria. Existe pressão da nossa cultura, por exemplo, pela beleza. Quantas pessoas, homens também, antes só mulheres, mas os homens também hoje estão tão pressionados pela cultura da beleza, que inclui imposição de magreza, de consumismo. Nós somos pressionados. Nós vivemos numa cultura pressão. E diante de tantas pressões, as pessoas estão cada vez mais estressadas, depressivas, doentes na alma, nas suas emoções. Não é à toa que o mercado farmacêutico, meus irmãos, ganha bilhões de reais por ano vendendo antidepressivos.
Não é à toa que os escritores ganham tanto dinheiro vendendo livros de autoajuda. Não é à toa que tantas pessoas se voltam para drogas lícitas ou ilícitas, em busca de alguma fuga, de algum refúgio. Pouquíssimas são as pessoas que, todavia, buscam refúgio, buscam confiança no Deus de Israel. Pouquíssimas são as pessoas nos nossos dias que, diante das pressões, das demandas, das adversidades, dos dissabores, das desventuras da vida, buscam refúgio em Deus. O Salmo 31, que nós acabamos de ler aqui, se você em casa quiser meditar nele novamente, eu indico fortemente essa canção, é extraordinária. O Salmo 31, nós vemos mais uma vez Davi sob pressão. Esse salmo, os irmãos sabem muito bem, que assim como as músicas têm vários ritmos, tem várias espécies de música, os salmos também têm várias classes de salmo. E esse salmo é um salmo de lamento. É um salmo onde Davi rasga o seu coração e coloca para Deus todas as suas pressões, todas as suas angústias, todos os seus medos. Fora nesse momento de adversidade que Davi, que nós não sabemos ao certo que momento histórico é esse, escreve essa lindíssima canção. E Davi, em meio às pressões da vida que ele está enfrentando, ele toma a decisão: eu vou enfrentar essas pressões, eu vou enfrentar essas adversidades, confiando e dependendo do Deus verdadeiro, o único que consegue preservar a vida do justo, o único que consegue sustentar a vida daquele ou daquela que confia, que deposita, que espera a sua confiança em Deus. Somente quando um homem e uma mulher confia em Deus, Deus o preserva. E Davi está desafiando a comunidade de Israel dos seus dias, e Deus está nos desafiando hoje a confiarmos, diante das pressões da vida, confiarmos no Senhor. Se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite em uma frase, a frase seria essa: o Senhor preserva os fiéis em meio às adversidades, mas rejeita os arrogantes que confiam em si mesmos. Eu vou repetir: o Senhor preserva os fiéis em meio às adversidades, mas rejeita os arrogantes que confiam em si mesmos. Se você parou para pensar e meditar comigo os 5 primeiros versículos desse salmo, você vai perceber que Davi começa o salmo fazendo uma série de pedidos ao Senhor, colocando para Deus toda a sua necessidade de resposta divina. Davi nos orienta que, diante das pressões, que ele vai relatar quais são, nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus, meus irmãos. Nós precisamos orar a Deus, entregar diante de Deus, seja quais pressões forem, porque o nosso Deus é o nosso Pai. Às vezes a gente fica meio que com vergonha de colocar os anseios mais profundos do nosso coração, os nossos medos, as nossas aflições, mas Deus é o nosso Pai, e Ele espera que eu e você abramos a caixa da nossa alma diante dEle, as gavetas da nossa mente, do nosso coração, diante dEle. Olha só o que Davi ora, como é que Davi começa esse salmo: em Ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me. Olha os pedidos de Davi: livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, porque diante das aflições e das pressões, se tem uma coisa que a gente precisa tanto, meus irmãos, é perceber que os ouvidos de Deus estão bem perto de nós, estão inclinados para a nossa oração. Vem livrar-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, verso 3, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Porque diante das pressões, quando você estiver sendo pressionado, na sua casa, no seu trabalho, quando você estiver sendo provado, como nós cantamos aqui,
rompendo em fé que as nossas provações, elas não são capazes de frustrar os planos de Deus nas nossas vidas, mas nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados, nós vamos ser pressionados. E diante dessas provações, diante dessas tentações, diante dessas pressões, você e eu seremos tentados a conduzir a nós mesmos, a tomarmos as nossas próprias decisões. Mas Davi, quando se coloca diante de Deus, ele tem um pedido: conduze-me e guia-me, porque eu sozinho não consigo dar direção para a minha própria vida. Não deixe eu tomar decisões precipitadas, é isso que Davi está dizendo. Não deixe eu tomar atalhos, Senhor, conduze-me, guia-me, tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Ele reforça isso: nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. E Davi faz essa oração, meus irmãos, justamente porque ele está envolto a situações de pressões e desventuras. E aí vem a nossa primeira lição nessa noite. Desventuras e pressões no caminho com o Senhor marcam a vida do povo de Deus. Eu e você, a gente não precisa ser profeta nenhum para dizer, para saber, para ter consciência de que andar com Deus, gente que anda com Deus, gente que tem intimidade com Deus, passa inúmeras desventuras. Parece que a carga do mundo recai sobre as nossas costas, à medida que nós começamos a andar com Deus e fazer a vontade de Deus. Pressões absurdas, desumanas, descomunais, recai sobre mim, recai sobre você. Veja comigo alguns versos aqui selecionados, que vai do verso 8 ao verso 13. Que expressões são essas? Primeiro, Davi diz que está sendo pressionado por inimigos. Verso 8 ele diz: não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Inimigos que ele chama também de adversários, no verso 11, quando ele diz: por causa de todos os meus adversários. Bem provável que Davi está em uma guerra, em uma situação bélica, envolvido numa batalha contra nações vizinhas, e ele se vê envolto em armadilhas, cercado, sem esperança. Inimigos e adversários, e esses inimigos e esses adversários, segundo o versículo de número 4, armaram-lhe armadilhas, pois ele diz assim: tira-me da armadilha que me prepararam. E você sabe o que é armadilha? Armadilhas são situações criadas, arquitetadas, para nos destruir, para acabar com a nossa vida. Situações que nos pegam sem sobreaviso, sem mandar aviso prévio, sem nos avisar, sem tocar trombeta. São cascas de bananas que se colocam diante de nós para que a gente escorregue, a gente caia, para que a nossa família seja destruída, para que a nossa vida seja destruída. E o texto está dizendo que esses inimigos, esses adversários, diz Davi, armaram ciladas, emboscadas, armadilhas. E diante disso, como é que ficou o coração do salmista? Veja comigo o verso de número 10, que ele diz assim, que o seu coração ficou angustiado e aflito. Ele diz: minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos de gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Você já passou por uma situação, um problema assim tão grave, que parece que você carregou pedra o dia inteiro, você está cansado fisicamente, não dá vontade de levantar da cama. Talvez foi uma palavra que você ouviu, talvez foi uma decepção de uma pessoa amiga,
Talvez é um problema financeiro que você não sabe como resolver. Talvez é um problema no seu casamento. Talvez é uma doença, um diagnóstico. Mas o que está cansado, na verdade, é a sua alma. Mas o cansaço da alma, a aflição da alma, a angústia da alma afeta o nosso corpo como inteiro. Veja, Davi diz, a minha vida é consumida. Como um papel que a gente risca a fogo e é consumida pela tocha. Davi está dizendo, a minha alma está sendo consumida pela angústia e os meus anos de gemido. É gente que está angustiado, gente que anda com Deus, gente que é segundo o coração de Deus, gente que está trafegando o caminho de Deus, mas diante dessas pressões, a sua alma, a sua psique, as suas emoções, o seu corpo está sendo consumido por angústia e os seus anos de gemido. Minha aflição, diz Davi, esgota as minhas forças. E Davi está dizendo isso para Deus. Davi não está dizendo isso para o terapeuta dele. Davi não está dizendo isso para o psicólogo, para o vizinho dele. Ele está colocando diante de Deus. Deus, não estou aguentando mais. Me ajuda, Senhor, porque eu estou sendo pressionado de todos os lados e eu não tenho força para levantar da cama. Os meus ossos estão sendo quebrados, moídos, dilacerados por essas pressões. Vá comigo agora para o verso 13, melhor dizendo. Porque a situação se agrava e Davi diz que a alma dele é tomada pelo pavor da morte. Ele já não tem mais esperança de sobrevivência. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. É quando que parece que as esperanças estão se esgotando. Esse é o quadro em que Davi está vivenciando e está escrevendo. É nesse contexto, meus irmãos, que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus e caminhar com Deus, ele está desenvolvendo, e é nesse contexto que ele canta, é nesse contexto que ele compõe, é nesse contexto que ele adora, é nesse contexto que ele apresenta diante de Deus a sua oração, a sua súplica. E Davi nos ensina, meus amados irmãos, que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo ele um homem que tinha intimidade com Deus, o seu caminhar com o Senhor não foi uma linha reta e indolor. Pelo contrário, o seu caminhar com Deus é marcado pelas desventuras e adversidades, a ponto de o homem de Deus perder a esperança da própria vida. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: será que isso só aconteceu com Davi? Será que Davi está escrevendo isso aqui porque é uma situação dele em particular? Ou Davi aqui está sendo uma espécie de estereótipo, de modelo, de exemplo, de como deve ser, ou como é, via de regra, a caminhada do povo de Deus, a caminhada do homem e da mulher de Deus, que nós enfrentamos pressões. Isso não aconteceu com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quando o autor de Hebreus escreve no capítulo 5, verso 8, que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Pense comigo, Jesus não tinha pecado, Jesus era reto, Jesus é reto porque ele é vivo, ele é reto, ele é íntegro, ele é santo, e mesmo assim Jesus diante de Deus, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Se Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, imagine nós. E se tem uma coisa, meus queridos, que Deus quer nos ensinar, quando Ele permite pressões e desventuras na nossa vida, é a gente confiar no Senhor. Se tem uma coisa que Deus quer nos ensinar, se tem uma das finalidades, porque o nosso Deus permite que o seu caminho, que o nosso caminho, seja marcado por tantas aflições, angústias, adversidades, críticas, problemas e obstáculos. O objetivo maior de Deus é tornar homens e mulheres de fé, gente treinada no caminho da fé. Deus permite as pressões, as provas na minha e na sua vida, porque Ele quer nos
transpor, nos mover da condição de meninos e meninas para a condição de homens e mulheres maduros de fé, gente que crê, gente que passa pelos dissabores da vida, mas passa confiando, gente que tem couraça, gente que tem uma espécie de armadura espiritual vinda de Deus, gente treinada e preparada no caminho. É justamente isso que ele vai ensinar para nós como uma segunda lição no Salmo. Porque diante dessas desventuras, qual é a resposta que Davi dá? E ele espera que o povo de Israel dê também. Confiança no Senhor deve ser a resposta do povo de Deus, é a nossa segunda lição. Se nós enfrentamos desventuras, qual deve ser a resposta nossa? Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. E Davi, ele coloca dois blocos de versículos no Salmo 31, em que ele expressa sua confiança ao Senhor. O primeiro bloco vai do verso 6 ao verso 8, em que ele diz assim: odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu porém confio no Senhor. Ídolos inúteis aqui são atalhos. Ídolos inúteis aqui é você buscar resolver o problema com a sua própria sabedoria, é você tentar resolver o problema pedindo empréstimo no banco, é você tentar resolver o seu problema pegando o conselho de pessoas que não andam com Deus. Eu, porém, diz Davi, confio no Senhor, exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma, não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Agora vai comigo para o verso 14. Primeiro bloco, verso 6 a 8. Verso 14 a 18. É o segundo bloco em que Davi rasga o seu coração em confiança. Ele diz: mas eu confio em ti, Senhor. A mesma afirmação que ele fez no verso 6, ele repete no verso 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, o meu Senhor. O meu futuro está onde? O meu futuro está onde? Está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados, fiquem no Sheol. Sejam emudecidos e os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Agora deixa eu te dar uma dica aqui. Esses dois blocos em que Davi expressa sua confiança diante do Senhor, a sua confiança no Senhor, vai do verso 6 ao verso 8 e depois do verso 14 ao verso 18. E esses dois blocos servem como uma espécie de moldura. Sabe um sanduíche que você tem um pão em cima e um pão embaixo? E no meio você tem o recheio. O recheio desse sanduíche são as adversidades que nós acabamos de ler, que vai do verso 13 ao verso, do verso 9 ao verso 13. No meio estão as adversidades, em cima, do verso 6 ao verso 8, Davi está dizendo: eu confio no Senhor. E no verso 14 ao verso 18, Davi está dizendo: eu confio no Senhor. Davi quer enfatizar, meus irmãos, que a despeito das adversidades e das pressões, ele tomou uma decisão no seu coração. E a decisão, como ele coloca isso em forma de canção, para que o povo de Israel cantasse, e até hoje nós cantássemos essa canção, esse salmo. Qual é o objetivo de Davi? O objetivo dele é que essa canção, essa decisão que ele tomou no seu coração, seja a sua decisão. Que esse salmo aqui fosse cantado por você. Que esse salmo aqui fosse cantado para o povo de Deus. Porque quando nós olhamos a história do povo de Deus, quantas adversidades o povo de Deus não enfrentou. E pouquíssimas foram as opções, os episódios em que o povo de fato confiou no Senhor. E Davi está escrevendo isso aqui.
para que isso não aconteça conosco, que possamos confiar no Senhor. Ele coloca dessa forma, a sua intenção é enfatizar que em meio aos problemas e desventuras, nós precisamos confiar no Senhor. Em que aspecto confiar no Senhor, pastor? Em que nós devemos confiar no Senhor? Pelo menos duas coisas Davi que destaca para nós. Em primeiro lugar, confie no poder de Deus em cuidar da sua vida. Confie no poder de Deus para cuidar de você. Observe comigo como ele diz no verso 6 e no verso 7, ele diz assim: odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu porém confio no Senhor. Aí o verso 7 diz assim: pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Quem vê a tua aflição e conhece a angústia da tua alma é Jesus. Quem sabe realmente o que você enfrenta é Jesus. E Jesus conhece, não para dizer, eu sei, eu conheço, eu estou sabendo o que você está passando. Ele conhece para cuidar. Ele conhece para sustentar. Ele conhece para dizer: ei, vem cá, troca de peso comigo. Tome sobre você o meu jugo que é leve e suave. Deixa eu carregar esse peso para você, porque eu carreguei na cruz. Esse sofrimento, essa angústia não é sua, eu carreguei na cruz. Vem cá, senta no meu colo, confia em mim. Jesus está cuidando de nós, meus irmãos, e nós precisamos entender isso. As adversidades podem ser carrancudas, podem trazer para nós que Deus nos abandonou, que Deus está distante, mas de fato Deus está conosco, Ele está cuidando, e Davi está dizendo: confie que Ele está cuidando de vocês. E segundo, confie no amor de Deus pelas suas vidas. Porque se tem uma coisa que o diabo tentará sabotar no nosso coração quando enfrentamos dificuldades, é que Deus não nos ama. Mas Davi diz: não, eu sei que Deus me ama. E o fato de eu estar sendo pressionado não significa que Ele não me ama. Veja comigo os versos de 7, 3 vezes ele fala do amor de Deus. Verso 7, verso 16, verso 21, ele diz: exultarei com grande alegria por teu amor. Salva-me, verso 16, salva-me por teu amor leal. Verso 21, bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Por 3 vezes Davi está dizendo: Deus me ama, os inimigos estão contra mim, eles estão me cercando, são muitos adversários, eu estou perdido, eu estou angustiado, eu não tenho força, eu estou pressionado, mas uma coisa eu sei: Deus me ama e Ele está comigo. E qual o resultado de nós confiarmos no Senhor? Quando de fato nós confiamos, é paz. Porque quando a gente não confia, a gente não tem paz. E é justamente isso que Isaías 26, verso 3 e 4 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Se nós queremos paz em meio às pressões, nós precisamos confiar no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, meus irmãos, qual é a evidência que nós de fato confiamos no Senhor? É quando nós entramos de cabeça no ambiente da adoração. E aí é a terceira e última lição nessa noite. A adoração ao Senhor descreve a esperança do povo de Deus. Porque se você, pense comigo, o salmo começa com Davi lamentando, colocando para Deus os problemas. Mas como é que o salmo termina? O salmo não termina com lamento. O salmo não termina Davi reclamando. O salmo termina Davi adorando. Veja comigo, versos 21 e 24. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse: fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. E aí vem o apelo do salmista: ame o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merece. Sejam fortes e corajosos
todos vocês que esperam no Senhor. Quanto mais confiamos no Senhor, meus irmãos, e no seu forte poder, ainda mais ganhamos consciência do seu grande amor por cada um de nós. E quanto mais nós ganhamos consciência do amor de Deus por nós, ainda mais nós nos rendemos em amor e adoração ao Senhor. Quanto mais nós ganhamos consciência de que Deus está conosco, quanto mais nós confiamos de fato de que apesar das tempestades, Deus está segurando nas nossas mãos, mais a gente se lança no ambiente da adoração. E é no ambiente da adoração que o profeta, o salmista está dizendo: ame o Senhor, todos vocês, os seus santos. Você é um santo de Deus? Você é uma santa de Deus? Então a resposta de Deus, a resposta do que o salmista espera de cada um de nós é: então ame ao Senhor. Porque quando nós amamos o Senhor, nós confiamos e descansamos. E quando nós amamos e descansamos no Senhor, o verso 23 responde para nós: o Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merece. Aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que tomam atalhos, aqueles que andam tomando decisões sem confiar e esperar no Senhor, Deus vai desprezando, Deus vai descartando. Mas aqueles que confiam e esperam no Senhor, Deus preserva. O Senhor preserva aqueles que colocam a sua confiança somente em Cristo, mas despreza os orgulhosos e arrogantes que confiam somente em si mesmos. E esperar e confiar no Senhor demanda de cada um de nós força e coragem. Vai demandar de você força e coragem. Porque esperar no Senhor é esperar naquilo que você não está enxergando. Às vezes, quando nós estamos sendo pressionados por alguma circunstância da vida, a gente fica na cama, rola para um lado, rola para o outro, buscando uma solução humana, buscando se apegar em algo palpável, visível, sensível. Mas esperar no Deus invisível é confiar na providência do Deus Todo-Poderoso, e isso demanda de nós força e coragem, porque não é dessa forma que o mundo vive. E como é que eu e você queremos viver? Diante das pressões, em quem nós estamos confiando? Diante das adversidades, quando você é pressionado, quando você é esmagado como uma uva em umas mãos, e você é pressionado, e você é esmagado, e você é contrito, em quem nós estamos confiando? Se nós decidimos confiar no Senhor, nós precisamos de força, de poder, de coragem e determinação. Por isso que o salmista diz: sejam fortes e corajosos. Talvez ele estava dizendo isso para os seus soldados que estavam com medo de serem mortos. Ele diz: sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos, porque eu também estou aflito e angustiado, mas eu confio no Senhor. Eu confio em Deus, e Ele não vai deixar que a gente seja humilhado. Ele não vai deixar que o nosso casamento seja destruído. E não vai deixar que os nossos filhos se percam. Ainda que eles estejam temporariamente afastados do Evangelho, o Espírito Santo de Deus é poderoso para ir lá e resgatar. Ele é poderoso para sustentar a nossa empresa, para suprir as nossas necessidades. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para nos dar sabedoria, para cuidar de gente, para fazer a obra do Senhor, meus irmãos. Eu diria isso para os nossos líderes. Eu, como pastor, escuto tantas vezes líderes: pastor, tá difícil. Talvez os soldados de Davi estavam dizendo isso. Eu diria: sejam fortes e corajosos, vocês que esperam no Senhor. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias, meus irmãos, nenhum de nós continua na obra do Senhor. E a pergunta que eu faço nessa noite:
para mim, para você, para o nosso coração. Como é que você está lidando com as pressões, com as desventuras da vida? Como é que você tem enfrentado isso? Quando você está sendo pressionado, você ora mais ou você reclama mais? Uma música foi feita num momento de pressão. Sabe o que é você receber a inspiração e compor uma música? É gente que está conectado com Deus. O Salmos 31 nasceu, foi gerado no meio da pressão. Como é que nós temos lidado com as pressões, meus irmãos? Em quem de fato nós temos confiado? Eu, como pastor, constantemente eu ouço pessoas que diante das pressões, diante das dificuldades, tomam decisões assim, ó. Por que nós somos tão duros de coração que não ouvimos a Deus? Não confiamos que Ele está nos sustentando em meio a esse caminhar. Não, pastor, eu quero sair, eu quero deixar, eu quero abortar a caminhada. Aonde está a nossa força? Em quem nós temos nos fortalecido? No poder de Deus ou no nosso próprio poder? Em quem nós estamos descansando? Momentos de pressão têm nos levado, meus irmãos, a nos curvar mais diante de Deus. Momentos de pressão têm gerado homens e mulheres de oração. Gente que ora. Gente que gasta tempo diante de Deus. Gente que se deixa gastar em oração. Com que força a gente vai lidar com os problemas da vida? Com que poder nós estamos lidando com os problemas da vida? No momento de pressão, Davi se prostra, ele está dizendo, olha, se assim aconteceu comigo, eu quero que vocês façam a mesma coisa, povo de Deus. Que possamos confiar mais em Cristo, que possamos depender mais de Cristo, que possamos fazer da oração o nosso estilo de vida, que possamos viver, respirar, ter sede e fome de Deus, meus irmãos. Que as pressões da vida não nos afaste de Deus, mas nos aproxime, quebrantados, quebrados, contritos, dilacerados diante do Deus Todo-Poderoso. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. No seu íntimo, apresente a Deus agora, apresente ao Senhor, o que está te pressionando? O que está martelando o teu coração? O que gera medo na sua alma? Coloque para Deus, no seu íntimo, é você e Deus agora. Talvez foi uma palavra, talvez foi um episódio, talvez foi uma frustração, uma decepção, uma traição, talvez foi uma perda. Coloque diante de Deus agora o que tem martelado na tua alma. O que tem te pressionado. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, porque nós cantamos aqui, Senhor, que cada vez que a nossa fé é provada, cada vez que a nossa fé é provada, meu Deus, o Senhor nos dá uma chance da gente crescer um pouco mais. Que as montanhas, que os vales, que os desertos, que os mares, eles não podem frustrar os planos do Senhor nas nossas vidas. Eles não podem nos furtar
dos teus caminhos e da tua jornada. Eles não têm poder, Senhor, para sabotar os teus planos nas nossas vidas. As pressões, os problemas, as tentações, as provações, as crises, as tempestades, os vendavais, Senhor, levante do diabo, do inimigo, não tem poder para impedir o teu agir na vida da tua igreja, na vida da tua noiva, Jesus. Quem é que pode, Senhor, frustrar os teus planos na vida da tua igreja? Quem é que tem poder para concorrer, para empatar contigo, Jesus? Se tu és o Criador, se tu és aquele que está sentado no alto e sublime trono, se tu és aquele que é adorado 24 horas, desde toda a eternidade, por milhares e milhares e milhares de querubins, de serafins, que declaram em alto e bom som, que santo, que santo, que santo é o Senhor, e que toda a terra está cheia da tua glória. É esse Deus que nós confiamos. Não é um Deus pequeno, não é o Deus fabricado por mãos humanas, não é o Deus criado, não é o Deus que nós mesmos criamos. Não são homens, não são espadas, não são cavalos, não são cavaleiros. Nós confiamos nesse Deus que é maior do que tudo aquilo que Ele criou. E nós confiamos, Senhor, que apesar das tempestades, o Senhor tem o poder de dizer: aquieta-te vento, aquieta-te onda. E nós precisamos descansar nisso, porque na cruz do Calvário, o Senhor já demonstrou que nos ama. O Senhor não precisa provar mais nada. Na cruz do Calvário, o Senhor já demonstrou claramente, de forma superlativa, maiúscula, escandalosa, que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama de maneira extraordinária. Vasos de barro, oh Jesus, pecadores, miseráveis como nós, pó e cinza. O Senhor poderia dar um sopro e nos exterminar, mas o Senhor diz: eu te amo. E eu te amo tanto, eu não quero que você continue a sua vida com medo, cabisbaixo, temeroso, aflito, angustiado, ansioso, estressado. Confie em mim, porque eu sou teu Pai. Oh Senhor, nos ajude. Assim como o Senhor sustentou o rei Davi, o salmista Davi, sustenta as nossas vidas também, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém.